E aí, hoje nós estamos aqui com o iPhone 14 Pro Max, tá? Dispositivo que inclusive já está desmembrado. Foi enviado por um técnico, né, para fazer reparo. E o que que acontece? O dispositivo já vem com as placas desmembradas. Olha lá, não liga, NAND trocada, não tem tensão no botão Power, né? Tem a mensagenzinha aqui e também já foi feito PMU. O que eu percebi é que esse dispositivo tem muita solda, né, muito estanho embaixo dos componentes, né, tem ali uma determinada sujeira embaixo dos componentes. A gente tentou ali passar software nele, ele está dando erro em 34%, certo? E pode sim ter uma relação com a solda, né, ali a parte de comunicação em 2C e afins. E o cliente quer esse dispositivo ainda para hoje, então a gente precisa ter ali um pouco de agilidade e decidimos então fazer um swap nesse dispositivo. Esse vídeo, né, é especificamente uma aula sobre remoção e limpeza de CPU, tá? Então a gente vai tentar fazer esse serviço aqui rápido para o cliente, né, para entregar ali rapidamente. Nesse caso, vamos fazer a extração e já vamos fazer a limpeza, tá? E eu acredito que o rebaling também já vai deixar feito, beleza? Então nessa aula aqui a gente vai aprender como extrair, limpar e rebalar uma CPU de um iPhone 14 Pro Max. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro ponto, tá, pessoal? Observa aqui. O PMU já foi substituído, né? Tem bastante pontinhos de solda aqui. A gente tentou limpar na banheira, mas boa parte não saiu, certo? Então a gente tem uma soldinha aqui embaixo dos componentes também. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Quais são as ferramentas que a gente está utilizando? Primeira ferramenta que a gente vai usar vai ser essa lâmina, tá? É uma lâmina 15, se eu não me engano é a Maui, certo? 007 da Qianli, certo? Essas lâminas aqui você vai preparar para poder trabalhar, né? Para poder fazer a extração da CPU, ok? E essa lâmina aqui é aquelas lâminas retas, né? Que ela foi também trabalhada, foi lixada para poder fazer a extração da CPU. E um ponto, né? Sempre importante quando você for fazer a preparação da sua lâmina, é que ela fique assim, ó. Você vai ver que essa entrada dela aqui, ela é meio que boleada, justamente para quando a gente introduzir na CPU, tá? Não correr o risco de danificar, de arranhar essa CPU, tá? Então, essa lâmina aqui, ela é boleada, certo? Ela é fininha na ponta, mas ela é boleada, como você pode observar. Aqui embaixo é reto e aqui em cima é boleado, ok? A gente vai estar utilizando uma temperatura de 300 graus para extração da resina e 400 graus, tá, para extração da CPU. Quando a gente vai fazendo a extração da resina, né, nós já vamos estar fazendo o pré-aquecimento, certo, dessa CPU. E assim que a gente terminar de remover a resina, a gente já vem aqui para fazer a extração do componente. Eu não posso, de forma alguma, esperar essa CPU esfriar ou então passar um álcool na placa. Não posso fazer isso, tá? E como referência, nós vamos utilizar também fluxo, né, somente para referência, porque o fluxo não vai influenciar em basicamente nada. É só para a gente saber ali se os pontos da CPU estão todos em fusão e a gente pode alavancar, né, para poder fazer a extração. Então, 300 graus remoção de resina e vamos utilizar 400 graus para extrair a CPU. Lembrando que nesse caso dessa placa nós estamos fazendo um swap, certo? Existem ali outras placas que a gente pode utilizar outras temperaturas, mas nesse caso aqui, se você pegar um iPhone 14 Pro Max e precisa fazer um swap, né, no iPhone 14 Pro Max, você pode usar essas temperaturas sem medo. Qual que é a vazão, Diego? A vazão que a gente vai utilizar aqui numa TR-1300 é uma vazão de 35. Se você estiver utilizando uma 861, vai ser 100 de vazão, certo? Nas outras estações, né, você vai usar uma vazão que é considerada alta, né? Não são vazões baixas. Você não pode usar uma vazão baixinha, como praticamente se não tivesse saindo ar. Você tem que utilizar uma vazão ali de médio para alto, né? Por quê? Porque se eu utilizar uma vazão muito baixa, o calor ele vai focar somente em uma região. Isso pode acabar danificando o componente. Então a gente utiliza ali vazões, né? Normalmente de médio para alto. Beleza? Então a gente vai lá fazer a extração, né? Primeiro vamos fazer a remoção de resina, depois a gente vai fazer a extração do componente, limpeza
e o rebalem também, tá? Até procurando aqui os extensos, porque a aula em si seria somente para extração e limpeza, ok? Então vamos lá. Bico grosso da estação de retrabalho, tá? Vou fazer essa extração utilizando o microscópio. Inclusive, eu vou até fazer diferente. Eu vou colocar aqui, ó, uma imagem para que vocês possam acompanhar. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer a extração embaixo do microscópio. Tá? A gente fazia muita extração sem o microscópio, mas nesse caso a gente vai fazer embaixo do microscópio. A gente está utilizando aqui uma lente 0.7. Bora lá, bora lá. Isso agora para referência. ,400 graus para realizar a extração e vamos lá. Sempre movimentando o handler, tá? Não precisa de pressa. Você observa que a solda vai começar a borbulhar ao redor. Ó. E eu já posso fazer a extração. Vou usar aqui um pouquinho de fluxo, tá? Importante utilizar uma boa quantidade de fluxo para poder trocar aqui a nossa solda, certo? Você pode usar solda em fio, pode usar solda em pasta.
A temperatura aqui no ferro pode ser uma temperatura ali de 400 graus, 450 graus, e 350. O que não pode acontecer é o ferro tocar na CPU, tá? Que basicamente a gente vai somente passar a bolinha de solda na CPU. E quando a gente faz isso daqui, normalmente a resina em si, ela já dá uma amolecida, ok? Então, fazemos aqui a troca da solda. E agora a gente vai fazer a remoção da resina. Remoção da resina, a gente pode utilizar 350 graus, 400 graus. Quanto mais a temperatura, né? Quanto mais temperatura, menos tempo apontando para a CPU. Eu vou usar 400 graus aqui, certo? A gente vai utilizar um pincel para fazer remoção. Você vê que o pincel está limpo, ó. Porque o que acontece? Às vezes, a galera usa esse pincel a primeira vez e não limpa. O que você vai fazer? Você vai colocar ele no álcool, certo? Até tirar todo o fluxo. Se você deixar endurecer, certo? Se deixar endurecer, o que é que vai acontecer? Pincel endureceu. Se você tentar fazer a limpeza, provavelmente você vai danificar a CPU, vai arrancar pad, vai arrancar balls, beleza? Então, sempre um pincel limpo, tá? O pincel, normalmente ele vem com as cerdas grandes, né? Ó, como tá aqui, certo? Vem com as cerdas grandes. Você corta aqui, ó, e deixa mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Meio dedo, digamos assim, né? Um dedo de lado, sei lá, 5 milímetros, beleza? Então vamos lá. Estaçãozinha de retrabalho. Vamos aquecer. E daí a gente faz a limpeza. Essa resina aqui, cara, tá muito fácil de, de limpar, tá? Mas não é porque tá fácil que a gente pode, né, dar possibilidade para o erro. Então, cuidado, aquece e depois remove a resina. Tá? Se tiver solda nos balls, existe ali também um risco de você acabar arrancando. E daí você já pode também fazer a limpeza da solda usando o pincel. Álcool. Remover aqui, ó, resina na lateral da CPU.
Um minutinho. Fazemos aqui, ó, uma boa limpeza nas costas da CPU. Vamos fazer uma limpeza aqui, ó, nas laterais. E agora, né, por fim, mas não menos importante, vamos, obviamente, fazer o rebaling, tá? Os extensos que a gente utiliza são extensos Amaui. São extensos que particularmente eu gosto bastante. E a solda que nós vamos usar vai ser a solda YCS. Tá? Essa solda, ela é uma boa solda, né? De 0 a 10, te daria ali um 8. Tá? O único problema é que as esferas da solda são muito pequenas. Esse extenso aqui está até um pouquinho empenado. Vou fazer a aplicação. A bola aqui não soldou. O que a gente vai fazer? A gente vai aquecer novamente. Só dar uma empurrada aqui, ó, com a pinça. Isso. E feito o rebalem de CPU iPhone 14 Pro Max, tá? Infelizmente, né, quando a estação tá funcionando, realmente o áudio vai ficar meio que estourado, né? Eu não encontrei um filtro ainda para resolver esse problema, mas tá aí. Dessa maneira a gente vai fazer função de resina, extração de CPU e também o rebalem, tá? A limpeza você pode fazer com pincel, pode usar malha de soldadora, tá? Mas com pincel acaba sendo ali bem mais prático. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.